Olá, eu sou a professora Isabela Fernandes, sou professora de odontopediatria no Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente da UFMG. E essa é a disciplina de cariologia aplicada à odontopediatria. Nessa unidade, iremos abordar a remoção do tecido cariado, a proteção do complexo dentino-pulpar e o tratamento restaurador traumático. O principal objetivo no manejo da cárie dentária é prevenir a progressão da lesão já instalada. Então, naquelas situações em que a gente já tiver uma lesão cariosa instalada, então a nossa prioridade será controlar a atividade dessa lesão, de preferência de forma não invasiva ou microinvasiva, evitando assim a realização de tratamentos mais invasivos que envolvem a remoção do tecido cariado, e assim a gente vai tentar evitar a restauração daquela lesão, evitando que aquela lesão entre naquele chamado ciclo restaurador. Já quando a gente tem lesões cavitadas, frequentemente a opção de tratamento que nós optamos são realmente aquelas intervenções que são mais invasivas, que envolvem a restauração daquela cavidade. Então, naquelas situações em que nós optarmos por realizar restaurações dentárias, nós deveremos ter em mente sempre aqueles princípios de mínima intervenção, sendo o mais conservador possível. O objetivo principal quando a gente realiza uma restauração dentária é restabelecer a estética e a função daquele dente, além da questão da interrupção da progressão daquela lesão, que vai se dar através do selamento da cavidade, feito por um material restaurador, e esse selamento vai privar aqueles micro-organismos presentes nessa cavidade de terem acesso a nutrientes, se tornando assim, então, posteriormente inviáveis. Nessas condições, a dentina desmineralizada, que está presente sob aquela restauração, tende a se tornar uma dentina remineralizada. Um dos passos quando a gente realiza uma restauração dentária é a remoção daquele tecido cariado. Essa remoção do tecido cariado, ela é feita principalmente para a gente reter a restauração naquela cavidade. Então, antigamente, quando a gente não tinha materiais adesivos, essa remoção do tecido cariado ela era mais agressiva. Então, a gente removia todo o tecido cariado, tentando dar uma conformação para aquela cavidade que favorecesse a retenção daqueles materiais que não eram adesivos. Já com o advento dos materiais modernos, nós passamos a ter então uma adesão micro-retentiva ou química, o que permite que essa remoção do tecido cariado seja mais conservadora. Durante a remoção do tecido cariado, nós iremos tentar preservar a dentina e esmalte o máximo possível. Então, lembrando mais uma vez daqueles conceitos de mínima intervenção, tentar ser o mais conservador possível e desgastar o mínimo daquela estrutura dentária. Com isso, nós iremos diminuir a chance de ocorrência de exposição acidental da polpa durante a remoção do tecido cariado. E aí a gente vai preservar a vitalidade daquela polpa dentária e também evitar a necessidade da realização de tratamentos mais invasivos, como terapias pulpares. Além disso, nós iremos, durante a remoção do tecido cariado, tentar criar superfícies às quais aquele material restaurador irá aderir. Então, como a gente vai ver mais para frente, normalmente aquelas superfícies ao redor da cavidade, nós iremos tentar remover todo o tecido cariado, a fim de melhorar a adesão do material restaurador e, consequentemente, todas essas manobras conservadoras irão resultar em uma maior longevidade da nossa restauração. Quando estivermos diante de situações em que temos lesões cariosas profundas, ou seja, aquelas que envolvem o terço interno da dentina, nós iremos tentar trabalhar a fim de evitar o risco de exposição pulpar daquele dente. Uma vez que evitar tratamentos endodônticos que são potencialmente dolorosos, caros e invasivos,
Nesse caso, a gente julga mais importante do que tentar ter uma restauração dentária que vai ter uma longevidade maior. Já quando estivermos diante de lesões rasas ou moderadas, nós iremos preservar a retenção da restauração. Então, isso vai repercutir na hora da gente escolher qual a forma que a gente vai remover aquele tecido cariado e qual material restaurador que nós iremos utilizar. Então, baseado nesses princípios, nós classificamos as estratégias de remoção de tecido cariado em 5, que vão desde a remoção de toda a dentina cariada até nenhuma remoção de dentina cariada. E nós iremos ver, então, essas 5 estratégias separadamente. Mas antes, é bom a gente ter em mente alguns conceitos que a gente vai estar falando o tempo todo, que dizem respeito à textura mesmo da dentina que vai ser removida em cada uma das estratégias. Então, quando a gente fala de remoção da dentina macia, a gente está falando daquela dentina que quando a gente exerce força com um instrumento rígido, como uma colher de dentina, ela é facilmente removida sem a gente realizar nenhum tipo de força. Quando a gente fala daquela dentina em consistência de couro, a gente fala daquela dentina que quando a gente exerce uma força com uma colher de dentina, ela não se deforma. Ela é levantada facilmente, sem que a gente realize muita força, mas ela é um pouco mais resistente do que aquela dentina macia. Quando a gente fala de dentina firme, nós estamos falando daquela dentina que ela é um pouco resistente, né, a essa curetagem manual que a gente realiza, então a gente precisa fazer um pouquinho mais de pressão para que a gente possa remover essa dentina cariada. E aí, quando a gente fala de dentina dura, é aquela dentina em que a gente precisa de um instrumento mais afiado, uma broca, para a gente conseguir remover aquela dentina cariada. Então, a primeira estratégia para a remoção do tecido cariado é a chamada remoção não seletiva, que nós chamamos muito também de remoção total do tecido cariado. Então, essa estratégia, ela envolve a remoção de toda a tecida cariada, deixando apenas a dentina dura, e essa remoção ela é feita tanto nas margens da cavidade, quanto também na parede de fundo. Esse, hoje em dia, é considerado um tratamento excessivo, uma vez que ele não cumpre com aqueles princípios de mínima intervenção, que é remover o mínimo de tecido cariado possível, e nesse caso, né, até aquela dentina que é passível de remineralização está sendo removida, então é um tratamento desnecessário. A segunda estratégia é a remoção seletiva até a dentina firme, que no caso ela está indicada para lesões em dentinas superficiais ou moderadas, que radiograficamente atingem menos que o terço externo da dentina. Então, nessa situação, nas margens da cavidade, nós iremos realizar a remoção total do tecido cariado a fim de favorecer a adesão do material restaurador. Já nas paredes de fundo, nós iremos realizar uma remoção do tecido cariado com uma colher de dentina, e essa remoção ela vai até aquela sensação de resistência que é propiciada pelaquela dentina coriácea. Então, essa dentina que tem essa consistência de couro, ela vai ser mantida sob a superfície pulpar. A terceira estratégia envolve a remoção seletiva até a dentina macia. Então, nesse caso, ela vai ser indicada para aquelas lesões que se estendem radiograficamente até o terço interno da dentina. Então, nessa situação, novamente, nas margens da cavidade, a remoção será realizada de forma total a fim de favorecer a adesão do material restaurador. E nas paredes de fundo, o tecido cariado amolecido também vai ser deixado sobre a polpa, a fim de proteger, né, a polpa daquele dente de sofrer algum tipo de exposição. A quarta estratégia envolve a remoção do tecido cariado em 2 etapas. Ela é indicada para a dentina, lesão em dentina profunda. Novamente, nas margens da cavidade, a remoção vai ser total. E nesse caso, nas paredes de fundo, eles vão deixar aquele tecido cariado amolecido e vão colocar uma restauração
provisório. Após 6 a 12 meses, essa cavidade ela vai ser reaberta e vai ser feito o resto da remoção do tecido cariado até que apenas a dentina firme seja mantida. Só que o que os estudos têm mostrado é que essa segunda etapa, essa etapa que envolve a reabertura, né, da cavidade, ela é considerada desnecessária, uma vez que ela leva aquela superfície dentária ao maior risco de sofrer uma exposição pulpar, gera maior custo de tratamento e a necessidade de uma nova visita do paciente. E o que a gente observa através dos estudos é que as taxas de sucesso não diferem a partir do momento que a gente tem essa reabertura e nova remoção do tecido cariado. E aí a gente tem a nossa quinta e última estratégia, que envolve nenhuma remoção do tecido cariado. Essa estratégia ela é utilizada mais recentemente e ela é feita através de 3 técnicas principalmente, que é através dos selantes, que vão ser indicados naqueles casos que a gente tem microcavitações em regiões que não tem uma alta carga mastigatória e também vem sendo indicadas também até para cavidades mais extensas em regiões também que não estão muito susceptíveis à carga mastigatória. Outra estratégia que não envolve a remoção do tecido cariado em dentes descidos é a técnica de Hall, que envolve a colocação de uma coroa de aço sobre a cavidade, sem nenhuma remoção de tecido cariado, e também o tratamento não restaurador, que é utilizado também em descidos, que é quando vai ser mantido na cavidade bucal as cavidades abertas, e aí o paciente vai ser instruído a realizar uma maior higienização e visita ao dentista para fluoretação regular daquela cavidade. Dependendo da situação, é feito um desgaste, né, daquela cavidade a fim de manter ela ainda mais aberta para facilitar a higienização, mas nenhuma restauração vai ser realizada. E aí, quando a gente busca os estudos, para a gente buscar verificar mesmo qual técnica que seria mais efetiva, se essas técnicas realmente são indicadas, o que a gente encontra, né, esse primeiro estudo aqui, ele foi realizado em dentes permanentes, e ele compara a remoção seletiva com a remoção total ou gradual, que é aquela em 2 passos. E aí eles comparam essas técnicas com relação ao sucesso geral da manutenção da saúde pulpar daquele dente. Eles avaliaram se tinha diferença com relação à qualidade da restauração, a taxa de exposição pulpar, deposição de dentina e eles avaliam também os micro-organismos que vão sobrar naquela cavidade. E aí o que eles encontraram foi que naqueles dentes permanentes submetidos à remoção seletiva, eles tinham maior sucesso geral com relação à manutenção da saúde pulpar. Já aqueles dentes em que era realizada a remoção total ou gradual, eles tinham um maior risco de exposição pulpar. E eles não encontraram diferença no que diz respeito à qualidade da restauração, deposição de dentina e exame microbiológico. Então, com isso, o que esse estudo mostra para a gente é que a remoção seletiva ela é favorável em detrimento dessas outras técnicas de remoção total e gradual, uma vez que vai trazer uma maior taxa de sucesso e uma menor taxa de exposição pulpar. Existem também diversos estudos que buscaram avaliar as características da dentina residual após essa segunda consulta. E o que eles puderam verificar é que essa dentina, normalmente nesse intervalo de tempo, ela se tornava endurecida e menos contaminada do que inicialmente, demonstrando mais uma vez que não existe a necessidade dessa reintervenção. Então, esse estudo mesmo de Massara foi realizado a técnica de ART na dentina desmineralizada de 12 molares descidos com lesões oclusais profundas de crianças de 3 a 7 anos. Então, aqui a gente tem, né, a microscopia inicial de uma dentina totalmente desorganizada, a princípio, e após 3 meses, esse dente foi reaberto e observou-se que houve uma reorganização
e remineralização dessa dentina, demonstrando então que essa é uma técnica que é efetiva na reorganização da dentina após o selamento. Já essa revisão sistemática de ensaios clínicos realizados com dentes descidos buscou comparar os resultados da remoção seletiva, da remoção completa e da remoção gradual realizada em 2 sessões. O que eles puderam demonstrar foi que a remoção seletiva e a remoção gradual estavam associados a um menor risco de exposição, sem existir diferença entre essas duas técnicas. E, além disso, a remoção seletiva, ela também estava associada ao maior risco de falha restauradora quando comparada à remoção total. E com relação ao risco de falha clínica ou radiográfica, que está associado ao estado de saúde pulpar, não se encontrou diferença entre as técnicas. Então, de acordo com esses resultados, nós verificamos que a remoção seletiva e a gradual, ela estando associada, né, ao menor risco de exposição pulpar, ela é favorável naqueles casos, né, de dentes com lesões de cárie mais profundas. E já que não existe diferença significativa entre as duas técnicas, é preferível a realização de remoção seletiva em uma única sessão em dentes descidos, uma vez que estará associado, sim, ao menor custo e também a ausência de necessidade, né, do paciente retornar ao consultório odontológico. E nesse caso, né, da remoção seletiva, como ela está associada a uma maior falha restauradora, então esses dentes precisam ser acompanhados mais de perto, então o acompanhamento ele deve ser com uma periodicidade menor entre as sessões. Então, o monitoramento dessas restaurações em intervalos mais curtos vai permitir que o cirurgião dentista identifique caso as restaurações sejam fraturadas ou perdidas e, caso ele identifique, é possível reparar essa restauração de forma que a reincidência ou progressão daquela lesão cariosa ocorra. Após a remoção do tecido cariado, o forramento em cavidades profundas vem sendo recomendado há décadas como uma forma de proteger o complexo dentino pulpar. O objetivo principal desse forramento é reduzir o número de bactérias viáveis, permitir a remineralização dos tecidos duros desmineralizados, a indução da dentina reacionária e a proteção da integridade daquela polpa. Então, para esse fim, o hidróxido de cálcio é o material que mais vem sendo utilizado durante muitos anos. Isso porque ele possui propriedades favoráveis, como uma alcalinidade, biocompatibilidade, capacidade de induzir a remineralização da dentina e de diminuir a infecção bacteriana. Porém, outros materiais também vêm sendo utilizados e estudados, tais como o cimento de fosfato de zinco, cimento de ionômero de vidro, o MTA, o biodentine, óxido de zinco e eugenol e até mesmo os sistemas adesivos. Só que o que tem se observado nos estudos mais recentes é que apenas o selamento adequado daquela cavidade ele já seria suficiente para ocorrer a inativação daquelas lesões profundas ativas. E além disso, o que tem se observado é que o uso desse forramento, muitas vezes, ele é até desfavorável, estando associado a menores taxas de sobrevivência das restaurações. Bom, então, exceto naquelas condições em que a gente vai ter a espessura da dentina remanescente inferior a meio milímetro, o próprio material restaurador, ele já vai ter essa capacidade de realizar o selamento da cavidade, não é necessário nenhum outro material intermediário. É importante também a gente ressaltar que o que os estudos têm mostrado é que pacientes mais jovens têm uma resposta pulpar mais favorável com relação a esses danos que acontecem no tecido dentário.
Bom, então, diante disso, alguns ensaios clínicos buscaram investigar se realmente seria necessário, né, fazer esse capeamento pulpar e, se sim, qual que seria o material mais adequado. Então, essa revisão sistemática mesmo buscou investigar qual que seria o material ideal para realizar esse capeamento pulpar indireto em dentes descidos. Eles avaliaram como desfecho, né, o sucesso clínico e radiográfico, a formação de pontes de dentina, e o que eles puderam verificar é que, independente do material que era utilizado, havia uma alta taxa de sucesso no tratamento restaurador de dentes descidos com cavidades profundas. Em geral, então, não havia evidências para apoiar a recomendação do hidróxido de cálcio como forramento, que foi o material que eles utilizaram como parâmetro para comparação. E o que eles puderam concluir foi que o nível de evidência para comparar o hidróxido de cálcio com o ionômero de vidro era um nível de evidência moderado, então a gente pode falar com certeza moderada que não existe diferença entre a gente utilizar direto o ionômero de vidro ou o hidróxido de cálcio. E quando eles comparavam o hidróxido de cálcio com outros materiais inertes, no caso eles colocavam algum material que não tinha nenhuma ação, como por exemplo a gutapercha. E também quando eles comparavam o hidróxido de cálcio com o próprio material, o próprio sistema adesivo, né, da resina composta, eles podiam afirmar com uma baixa certeza de evidência que não existia diferença. Então, diante disso, a gente vê que, de fato, a gente precisa ter mais estudos clínicos nesse sentido, para que a gente pode ter uma alta certeza para poder afirmar que realmente não tem diferença utilizar ou não hidróxido de cálcio, mas com as evidências que a gente tem até então, elas mostram que não é necessário essa camada intermediária de hidróxido de cálcio ou de outro material. Essa outra revisão sistemática também buscou comparar diferentes materiais para fazer esse capeamento pulpar indireto em dentes descidos e também demonstrou que não existe evidências para apoiar qualquer superioridade de um material ou outro. Só que aí, nesse caso, essa revisão sistemática, eles fizeram uma análise estatística que é um pouco diferente da anterior, e aí, por mais que os ensaios clínicos, às vezes, não faziam determinadas comparações entre si, eles faziam um tipo de análise que comparava um grupo com outro, independente de estar no mesmo estudo. E aí, o que eles puderam verificar foi que realmente não teve, né, diferença entre os materiais, mas aí quando eles iam verificar, né, a taxa de falhas desses materiais usados como capeamento indireto, eles verificaram que o material que trazia mais falhas para o tratamento do dente descido era o hidróxido de cálcio, seguido pela gutapercha, né, que é um material inerte utilizado que não tem nenhum tipo de ação, o sistema adesivo e, em último lugar, pelo cimento de ionômero de vidro modificado por resina. E aí eles até tentaram justificar, né, o fato do hidróxido de cálcio, que todo mundo esperava o melhor resultado, que teve o pior resultado. O que eles puderam justificar é que o hidróxido de cálcio, com o tempo, ele vai hidrolisando e ele reduz a área que tem disponível para adesão, além de representar um passo adicional no tratamento restaurador. Então, por isso, muitas vezes, utilizar o hidróxido de cálcio, segundo esses autores, seria, no caso, prejudicial. Bom, então, uma vez que nós falamos da remoção de tecido cariado e da proteção do complexo dentino pulpar, então entraremos no tratamento restaurador em si. A técnica mais tradicionalmente utilizada durante muitos anos foram, de fato, aqueles tratamentos convencionais que envolviam o uso de brocas rotativas, sozinhas ou em conjunto com instrumentos manuais para remoção do tecido cariado e posterior restauração por um material, que seja ele adesivo ou não. E aí, o que muito se observava é que muitas vezes esses tratamentos restauradores convencionais estavam relacionados a relatos de dor e desconforto dos pacientes devido ao barulho mesmo da rotação, a vibração do instrumento durante a remoção do tecido cariado. Além disso, justamente devido, né, a essa vibração, muitas vezes esse tratamento demandava necessidade
de anestesia local para o controle da dor, além também devido ao fato que, devido à necessidade de um isolamento absoluto, muitas vezes também era necessário realizar essa anestesia local para que o paciente pudesse suportar mesmo a pressão do grampo sobre o dente. Além disso, esses tratamentos, eles exigem eletricidade e peças de mãos que são com preço bastante expensivo, sendo necessário, então, um consultório odontológico para a realização desse tipo de procedimento. Além disso, por ser um método que é pouco conservador, muitas vezes esses métodos estão ligados à exposição acidental da polpa, à sensibilidade pós-operatória e enfraquecimento do dente como resultado da remoção do tecido cariado, que às vezes era mais invasivo. E, finalmente, o uso dessas técnicas, como dito anteriormente, precisa necessariamente de instalações odontológicas, onde é necessário um equipo odontológico, eletricidade, para que a gente possa utilizar instrumentos rotatórios. E isso dificulta, né, a realização dessas técnicas em campo, por exemplo, em áreas subdesenvolvidas, onde que a gente não tem uma eletricidade ou um equipamento mesmo odontológico. Então, diante disso, tentando superar essas limitações do tratamento restaurador convencional, em 1986 foi proposta a técnica de tratamento restaurador traumático. Foi criada inicialmente para atender crianças na região da África. E essa técnica, ela permitia que ela fosse realizada, né, nessas áreas onde os recursos e as instalações, como por exemplo eletricidade, mão de obra, equipamentos, fossem limitados. E além disso, é uma técnica que ela é minimamente invasiva. Então, diante disso, embora ela tenha sido criada inicialmente para ser utilizada em campo, longe dos equipamentos odontológicos, hoje em dia é uma técnica que é utilizada em qualquer ambiente, sendo uma técnica muito utilizada na odontopediatria, principalmente, até mesmo em consultórios odontológicos, sejam eles públicos ou privados. Então, essa técnica, ela engloba a remoção do tecido cariado, utilizando apenas instrumentos manuais. A partir daí, a partir dessa remoção do tecido cariado, que é feito de uma forma seletiva, a gente vai então realizar a restauração desse dente com material adesivo. E esse material adesivo, ele é considerado uma restauração definitiva, tanto para dentes descidos quanto para dentes permanentes. E essa técnica também é utilizada na realização de selantes. Esse tratamento apresenta inúmeras vantagens, como por exemplo, ressaltando já o que já foi mesmo falado, né? É um tratamento que pode ser realizado fora do ambiente odontológico, que apresenta um preparo conservador, desgastando o mínimo, né, de tecido cariado possível, de acordo com aquelas regras já faladas anteriormente. Ela envolve, né, por ser conservadora, envolve o menor risco de danos iatrogênicos à polpa dentária, por exemplo. Por utilizar apenas instrumentos manuais, ela é menos desconfortável para o paciente, por não envolver a vibração e o barulho de técnicas que utilizam brocas ou qualquer outro tipo de instrumentação rotatória. Devido a isso, também ela gera uma menor ansiedade nos pacientes, não envolve necessidade de anestesia quase nunca, mas se for necessário, se o paciente estiver sentindo desconforto durante a remoção da cárie, pode ser realizada a anestesia normalmente, e ela pode ser feita sob o isolamento relativo. Então, diante de todas essas vantagens, essa técnica ela vem sendo muito empregada, muito indicada, principalmente para o atendimento de crianças, de pacientes especiais, pacientes, sejam eles crianças ou adultos, que tenham fobias odontológicas, e também em locais sem acesso ao ambiente odontológico. Lembrando que, para ser indicado para o tratamento restaurador traumático, aqueles dentes que serão tratados, eles não podem apresentar nenhum tipo de sinal ou sintoma
que sugira, né, um diagnóstico de pulpite irreversível ou necrose. O material que é mais utilizado para o tratamento restaurador traumático é o cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade, mas como já dito anteriormente, outros materiais podem também ser utilizados. E o que faz esse material, esse ionômero de vidro, ser mais utilizado é a capacidade desse material de se ligar quimicamente ao esmalte e à dentina. Ele tem a capacidade de liberar e recarregar flúor, é biocompatível com tecido pulpar, inibe a desmineralização do esmalte, tem um menor potencial para induzir cáries recorrentes, resulta em uma boa vedação da cavidade e é um material com uma grande facilidade de uso. Esse estudo mais recente, ele busca justamente relatar qual que seria a taxa de falha, né, do tratamento restaurador traumático, seja em dentes descidos ou permanentes, e em diferentes tipos de cavidades, sejam essas cavidades de superfície única, as cavidades de classe 1, ou cavidades de superfícies múltiplas. O que a gente tem que ter em mente é que as taxas de sucesso do ART são taxas que são comprovadas pela literatura, mas que elas podem variar de acordo com o tamanho da cavidade, com o tipo de cavidade e com o número de superfícies afetadas. Independente da gente estar utilizando a técnica convencional ou a ART, quanto maior a cavidade e quanto maior o número de superfícies envolvidas, menor será a nossa taxa de sucesso. Então, o que essa revisão sistemática mostrou para a gente foi que em dentes descidos, a média anual de falha naquelas cavidades de superfície única, dentro de 3 anos, foi de 5%. E no caso das cavidades de superfícies múltiplas, essa taxa de falha ela se elevou para 17%. No caso de dentes permanentes, em cavidades únicas, a taxa de falha foi de 4,1%, e no caso de cavidade de superfícies múltiplas, em um ano foi de 7,3%, e em estudos que avaliavam em até 2 anos, a taxa de falha foi de 10,9%. Então, os autores concluíram que a sobrevivência dessas restaurações RT é satisfatória, e a gente pode considerar que naquelas cavidades de superfície única, o percentual de sobrevivência, seja em dentes descidos ou permanentes, era um percentual bastante alto. Já no caso de cavidades de superfícies múltiplas, no caso da dentição decídua, o percentual de sobrevivência era um percentual médio, e no caso da dentição permanente, eles relataram que esses dados ainda eram um pouco inconclusivos, uma vez que poucos estudos investigavam essa taxa de sobrevivência de cavidades de superfícies múltiplas em dentes permanentes. No caso daquelas restaurações classe 2, que envolvem mais de uma superfície dentária, algumas revisões sistemáticas foram realizadas, focadas, no caso, em dentes descidos, e mostraram que não tinha diferença nos resultados das duas técnicas, seja a técnica convencional, realizada com a resina composta, ou o ART, realizado com ionômero de vidro de alta viscosidade, no caso dessa primeira revisão sistemática. Na outra revisão sistemática, eles compararam restaurações em resina com ionômero de vidro, seja de alta viscosidade ou modificado por resina. Também não encontraram diferenças. E aí, o que eles puderam encontrar de diferença foi com relação à prevenção de cárie secundária, que ela era maior quando era utilizado o ionômero de vidro. E já essa revisão sistemática mais recente, ela ressaltou assim, a importância da gente utilizar um ionômero de vidro de alta viscosidade de boa qualidade. Então, ela acompanhou dentes descidos tratados através da técnica RT durante 2 anos e verificaram que esses 2 primeiros materiais, o vidro molar e o Maxion R, estavam associados a maiores taxas de falha restauradora. Já no caso do Fuji, que é o material que é um dos materiais mais utilizados, né, para a técnica de ART, que é um ionômero de vidro de alta viscosidade, ele apresentou um custo inicial maior, é um material teoricamente um pouco caro,
Mas essa diferença ela não foi mais percebida quando esses dentes eles eram acompanhados durante 2 anos. Porque o que eles observaram é que, no decorrer desses 2 anos, quando aqueles outros materiais tinham falha, a gente tinha que fazer um novo investimento para refazer aquela restauração. Diferente do Fuji, que apresentou uma menor taxa de falha e, com isso, foi considerado um material mais custo-efetivo. Então, aqui, para finalizar, temos uma sequência clínica de um dente tratado através da técnica de ART. Então, aqui a gente tem um dente com uma lesão de cárie na superfície oclusal. Lembrando que a gente precisa ter uma mínima abertura para que a gente possa realizar essa técnica. Então, aquelas lesões, por exemplo, de cárie oculta, é um tipo de cavidade que não é preconizado de se utilizar o ART. Então, nesse caso, a gente tem uma microcavitação, que será, então, nesse caso, aumentada através desse instrumental que chama opener. Lembrando que existe um kit próprio para realização de RT, que a própria Duflex mesmo comercializa. Então, nesse kit a gente tem esse instrumental em que a gente vai posicionar na microcavidade e vai realizar um movimento de rotação, e aí ele vai quebrando todo aquele esmalte sem suporte para poder ampliar a cavidade para a gente trabalhar. Logo depois, a gente vai utilizar curetas afiadas para poder realizar a remoção do tecido cariado. Então, aqui a gente tem um aspecto final da cavidade, após a remoção do tecido cariado, lembrando que nas paredes ao redor da cavidade, nós vamos fazer a remoção total do tecido cariado, para melhor adesão do material adesivo. E na parede de fundo, nós iremos realizar a remoção de tecido cariado, dependendo da profundidade da cavidade, de acordo com as regrinhas que a gente viu no início da aula. Aqui, depois da remoção do tecido cariado, é realizado um condicionamento ácido, nesse caso com ácido poliacrílico a 10%, durante 10 segundos. E aí a gente vai manipular o material. Então, a gente tem que respeitar a proporção indicada pelo fabricante, nesse caso foi utilizado um ionômero de alta viscosidade da GC, que a proporção é de 1 gota para uma medida de pó. E aí a gente vai realizar, então, a manipulação desse material no momento mesmo da gente inserir esse material na cavidade. Então, o aspecto que a gente espera do ionômero de vidro é justamente esse, com um aspecto bastante brilhante. Então, quando a gente for levar esse material para a cavidade, ele deve ter esse aspecto brilhante, para que ele possa ter uma melhor adesão. Então, aqui, esse material ele vai ser levado à cavidade através de instrumentos manuais, ou se a gente preferir utilizar aqueles ionômeros encapsulados, a gente leva com a própria cápsula, podemos utilizar também seringa Centrix, o material de escolha. E aí, levando esse material à cavidade, a gente vai sempre colocar um pouquinho de excesso desse material e logo depois a gente vai realizar uma pressão digital com o dedo enluvado embebido na vaselina. Então, com o dedo vaselinado, a gente vai fazer uma pressão para que esse ionômero ele escoe de uma forma satisfatória em toda a cavidade. E aí, a gente vai ficar lá pressionando até aquele material tomar presa. Tomou presa, a gente vai então fazer a checagem de oclusão com carbono. E então a gente vai remover o excesso que for necessário. Essa remoção desse excesso ela vai ser realizada com os próprios instrumentos cortantes manuais. E lembrando que essa remoção do excesso ela vai ser sempre exercendo uma pressão do material restaurador em direção ao dente, e não do dente em direção ao material restaurador, porque senão corre o risco da gente remover aquela restauração. Logo depois, então, dessa remoção de excesso, a gente vai proteger esse material novamente com vaselina e esse dente, então, essa restauração, tratamento restaurador traumático está pronto. Então, normalmente a gente recomenda o paciente para ficar 1 hora sem ingerir alimentos sólidos e é importante, a gente sempre realizar o acompanhamento dessa restauração.
Esse foi o conteúdo de hoje, muito obrigada. Coloco meu e-mail e me encontro à disposição para que vocês possam tirar possíveis dúvidas por e-mail ou através do fórum de discussão. Um abraço e até mais.